Olá, eu sou o Heber Jung, quero falar hoje sobre Saulo, o missionário. Temos falado esses dias da vida de Saulo de Tarso, alguém que era perseguidor do discípulo de Jesus, depois se converteu. Falamos dele, de suas evidências de sua conversão, falamos que ele de perseguidor passou a ser perseguido por ser cristão, e hoje vamos falar de Saulo como missionário. Bom, missionário é uma pessoa que recebe um comissionamento, um chamado de Deus e é incumbido de ir ao encontro de outras pessoas, como diz alguns, além das fronteiras. Na época de Saulo, o trabalho missionário era feito por pessoas itinerantes, que andavam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de casa em casa, inclusive nas praças, ruas, enfim, reuniam pessoas para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo sente o dever de anunciar a boa nova de Jesus. Como ele mesmo diz, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Primeiro, então, quero dizer que Saulo se tornou um grande pregador do Evangelho de Jesus. Diz a palavra de Deus em Atos capítulo 9. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Pouco depois de sua conversão, de seu batismo e enchimento do Espírito Santo, Saulo começou a testemunhar das sinagogas de Damasco. Ele afirmava que Jesus é o Filho de Deus e, como diz o versículo 22, ele demonstrava que Jesus é o Cristo. A Bíblia não declara o que ou como ele fazia isso, mas ele não perdeu a oportunidade de pregar o Evangelho de Jesus e de declarar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. O enchimento do Espírito Santo o capacitou a pregar e defender o Evangelho de Jesus. Um aspecto que me chama a atenção aqui nesses versículos é que Saulo entendia que testemunhar não era sinônimo de autobiografia. Para ele, testemunhar é falar de Jesus Cristo. A pessoa pode até usar suas experiências para ilustrar seu testemunho, mas sua ilustração nunca pode dominar ou estar acima de Jesus Cristo. Saulo pregava e testemunhava sobre Jesus Cristo. Ele cumpriu exatamente seu chamado, como diz em Atos 9,15. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Ele pregava com saúde ou doente, nos lares, nas sinagogas, nas ruas, praças, praia, navio, escolas, salões, etc. Ele pregava no poder do Espírito Santo e milhares de pessoas aceitavam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Paulo disse aos Tessalonicenses: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E segundo, Saulo se tornou um grande plantador de igrejas. Podemos dizer que Saulo foi o maior evangelista, missionário, pastor, pregador, mestre e plantador de igrejas da história do cristianismo. Ele abriu igrejas na região da Galácia, na Europa, na Ásia. Ele plantou igrejas como as pastoreou, cuidou, enviou obreiros, orou muito ao Pai em favor dessas comunidades. Como ele mesmo disse na segunda carta aos Coríntios. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Imagine o amor de Paulo pelas igrejas? Pois é, ele investia orando ao Pai em favor delas. E terceiro, Saulo se tornou um grande escritor de cartas. Saulo possuía cartas do sumo sacerdote que lhes davam o direito de prender os discípulos de Jesus. E agora, depois de sua conversão, passou a escrever muitas cartas às igrejas e pessoas. Ele foi o maior escritor do Novo Testamento, foi o autor de 13 cartas, e elas têm sido alimento espiritual diário a milhares de pessoas em todos os tempos. Elas são inspiradas pelo Espírito Santo para ensinar, exortar e conduzir as pessoas a Jesus Cristo.
Paulo foi um missionário itinerante, incansável, ousado, criativo e evangelizador. Ele anunciava com poder a palavra de Deus, tanto nos centros urbanos como nas periferias. Ele vai além das fronteiras como missionário e também é apóstolo dos gentios. E por que não dizer apóstolo das nações? Tem um coração ardendo por causa do Evangelho de Jesus. E você, seu coração é fervoroso pelo Evangelho de Jesus? Seu coração deseja a salvação de pessoas, assim como era o coração de Saulo de Tarso? Se desejar, compartilhe abaixo uma experiência sua na missão de testemunhar as boas novas de Jesus. Com certeza, eu serei muito abençoado com seu testemunho e muitos também poderão ser abençoados com seu testemunho. Compartilhe então, portanto, aqui embaixo no comentário do vídeo de hoje. Aproveite para curtir ou dar um like em nosso vídeo se você assim gostou também. Um grande abraço, Jesus abençoe seu dia e até a próxima.